Muito boa tarde. Hoje a gente continua na nossa série estudando as cartas joaninas. E a gente acabou de cantar uma série de adjetivos para Deus. Deus, ele é protetor, ele é abrigo. O que mais vocês dizem que Deus é? Deus é o que para vocês? Deus é salvador, eterno, companheiro, justo. E hoje a gente vai falar de uma coisa muito interessante, que Deus é amor. Mas acho que todo mundo já sabia, né? Não é nenhuma novidade. A gente vai ver na exposição em 1 João, no capítulo 3, como que esse amor se desdobra de uma forma concreta. Porque, obrigado, quando a gente fala amor, isso pode se perder no universo do sentimento, numa coisa meio etérea. Na vida real, como a gente concretiza isso? Quando Deus é amor, como isso se traduz para a gente de uma forma concreta e como a gente vive de forma mais concreta ainda essa realidade? Então, eu queria convidar vocês a abrir ou ligar suas Bíblias. 1 João 3. Eu vou ler junto esse primeiro bloco do verso 1 até o 10. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não ouviu e nem o conheceu. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama seu irmão. Vamos orar rapidamente? Senhor, estamos aqui mais uma vez diante de Ti, Te louvando, Te adorando e buscando nas Tuas palavras fonte de vida, fonte de transformação. Que Teu Espírito Santo faça, Senhor, cada uma dessas palavras entrar nas mentes e nos corações, produzindo transformação e novidade de vida. Em nome de Jesus. E a gente começa a entender e destrinchar esse texto porque eu falei no começo, puxa, vamos falar sobre Deus é amor. E parece que o que a gente leu, apareceu pouco essa palavra amor. E aí é que está a grande graça, literalmente. O verso 1, ele explicita o tamanho desse amor. Que, por um lado, nos adota como filhos. E ele enfatiza o que de fato somos, para não deixar dúvida. Se alguém acha que filho de Deus é só uma expressão ao ditado popular, não. Nós somos filhos de Deus por adoção em Cristo. E o ditado popular, infelizmente, está errado. Todo mundo é filho de Deus, como se diz por aí. Nem todo mundo é.
A gente leu no texto e vai ver mais para frente que tem alguns que são filhos do diabo. Só que é o seguinte, nós somos filhos por adoção. E essa filiação, essa adoção nos coloca em oposição ao mundo. A palavra ela é bastante clara de dizer que quem não reconhece Deus não é filho, porque não o conhece, e isso nos coloca numa rota de colisão. Então, a primeira grande leitura que a gente faz é aceitar, abraçar, se sujeitar ao amor de Deus tem um efeito colateral. Alguém aqui já tomou um remédio que era necessário, fez parte de um tratamento para ser curado, mas sofreu com efeito colateral? De vez em quando acontece. Alguém já fez uma cirurgia para melhorar de saúde, mas teve um efeito colateral, doeu um pouquinho mais do que esperado, teve que voltar no hospital para refazer a funilaria. Acontece. O amor de Deus gera um efeito colateral, que é colocar a gente em rota de colisão com o mundo. E isso é bastante importante, porque às vezes a gente fica num platonismo, num amor como uma coisa etérea, como um sentimento, uma fumacinha, né? Como diz o Saião, você fecha o olho, chupa o dente, sente um calafrio. E o amor não é isso. O amor é uma coisa muito concreta, muito do dia a dia e que gera uma implicação. A gente vai ser completamente diferente do que o mundo gostaria que a gente fosse. Mas esse amor nos dá uma esperança futura. E a gente se vê, por causa desse amor, numa tensão. Alguns teólogos chamam isso de uma tensão dialética entre o já e o ainda não. A gente já é filho, a gente já é redimido, mas ainda não somos o que havemos de ser. Nós já aguardamos a manifestação dele. No fundo, ele já se manifestou como servo sofredor, como o Messias que morreu na cruz, e a gente aguarda uma nova manifestação, dessa vez como o Todo-Poderoso que vai reinar a terra com um cetro de ferro. Mas nós ainda não somos como ele. Enquanto essa segunda vinda não acontecer, esse reinado definitivo não se instalar, a gente ainda não é como ele. Nós já procuramos nos purificar. Todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que serve ao Senhor, tem ou deveria ter dentro de si um senso de buscar purificação muito forte. De se reconhecer como alguém que não está adequado, que não está perfeito, que devia ser melhor e que busca no Senhor a fonte de purificação, a fonte do perdão, a fonte do arrependimento. Mas a gente ainda não parou de pecar. E isso coloca a gente nessa constante tensão. Veja, a gente é filho, a gente se opõe ao mundo, a gente é redimido, mas não somos o nosso destino ainda. A gente tem que se purificar, mas a gente ainda não consegue fazer isso direito e da melhor forma. Por quê? Porque o pecado ainda é um problema persistente. Nós somos livres da culpa do pecado. Nós buscamos a cada dia nos purificar para sermos livres da influência do pecado, das amarras do pecado de ordem prática. Mas nós ainda não estamos livres dos efeitos e das consequências do pecado que rodeia a gente diariamente. E os versos 4 a 6 colocam esse debate. A prática do pecado é a transgressão à lei. Transgredir a lei de Deus é praticar o pecado. Permanecer no pecado é desconhecer a Cristo. E aqui tem uma coisa bastante interessante. Não sei se alguém alguma vez já ouviu ou já se deparou com alguém com até um grau genuíno de chateação, de, vamos dizer assim, desalento espiritual, porque, puxa, eu me converti, eu creio em Jesus, mas eu continuo pecando, tem alguma coisa errada comigo. E isso realmente é um dilema que assim, exige muita maturidade espiritual para a gente conseguir colocar essa equação na devida ordem. Porque, de fato, se você crê em Jesus e o pecado te incomoda, isso é um bom sinal.
Se não te incomodar, aliás, esse é um sintoma que deveria chamar a atenção. Mas o ponto é, a gente ainda não é como ele e, portanto, a gente ainda não conseguiu parar de pecar definitivamente. Deus nos deu a libertação do maligno, da influência satânica opressora. Deus nos deu as armas espirituais para guerrear contra o pecado. A instrução moral que está na palavra de Deus de como a gente deve conduzir. Mas pergunta se a gente consegue. Por quê? O nosso problema é realmente visceral. E a grande distinção que esse texto faz é: praticar o pecado é transgredir a lei. E para isso Cristo morreu no nosso lugar. Permanecer no pecado é um sintoma de desconhecer Cristo. E aí aqui é onde a gente tem um espaço bastante interessante de conseguir separar o joio do trigo. Se a gente diz que não, só é crente de verdade quem não peca de jeito nenhum, não vai sobrar ninguém. Ninguém é crente de direito, ninguém é crente de verdade. O grande ponto é, o erro, quando acontece, ele é algo que gera tristeza, gera arrependimento, gera um sentimento profundo diante de Deus de, puxa, o que eu fiz? Quem que eu sou? Deus me perdoa. Ou o pecado já está cauterizado, você permanece nele e vive como se nada tivesse acontecendo. E essa é a diferença do texto. Aquele que conhece a Cristo, mesmo que peque, que transgrida a lei, esse não permanece no pecado. Esse não convive, não coabita com o pecado como se isso fosse normal e não gerasse nenhum tipo de sinalização interna. E o texto avança para um conceito que também ele é bastante complicado na sociedade de hoje. A gente cresceu com um sistema operacional ocidental, herdado da cultura grega, onde existe um certo dualismo, bem contra o mal, matéria contra espírito. A gente quer dividir entre o sacro e o profano. E não é essa a proposta de Deus, não é essa a proposta das Escrituras. Quando Deus cria o ser humano do pó da terra e sopra em suas narinas o fôlego de vida, o ser humano, como corpo vivo, é a imagem e semelhança de Deus. Não existe um conceito no qual, não, só o espírito é a imagem e semelhança de Deus e o corpo é algo ruim. Como que o corpo é algo ruim se foi Deus que o modelou com suas mãos e chamou aquilo de sua imagem e semelhança? Então, quando a gente tem um sistema operacional, mental, dualista, a gente quer enxergar as coisas, Deus contra o diabo, a gente corre o risco de cair numa cilada bastante grande, que é um conceito bastante estranho, mas bastante comum, de achar que existe um rei da luz e um rei das trevas. Como se os dois estivessem fazendo uma queda de braço, para ver quem é que vai ganhar. Para ver se, não, mas o mundo jaz no maligno. Então a queda de braço está rolando, por enquanto é o diabo que está ganhando, Jesus vai vencer só no final. Jesus já venceu. Amém? Jesus venceu. E ele é vencedor desde a fundação do mundo. Tudo o que acontece não escapa do controle da soberania dele. E isso a gente tem que ter em mente. Porque praticar justiça é ser justo como Deus. Praticar pecado é pertencer ao diabo. Mas não é um contra o outro como se fossem dois reinos equivalentes disputando. Quem vai disputar com Deus alguma coisa? A grande chave desse texto é: o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. E destruir significa destruir, aniquilar. Então não é uma queda de braço que a gente está na torcida para ver quem é que ganha. Não é uma queda de braço que a gente está desesperado, tipo, Deus, me ajuda dessa vez. Não existe uma tentativa, uma esperança, vamos dizer, probabilística. Nós estamos com Cristo do lado que já é vencedor. Só que quem está com Cristo não peca, não pratica o pecado consistentemente.
recorrentemente, não ama o pecado, não abraça o pecado, não cria um pecado de estimação. E Jesus, ele é Senhor absoluto sobre tudo e todos. Então, se alguém pratica o pecado, ama o pecado e abraça e cria o seu pecadinho favorito, esse é o que pertence ao diabo. E Jesus veio para destruir esses também. E esse é um dos grandes alertas desse primeiro trecho de João 3. Quando a gente fala que Deus é amor, dentro do amor está contida a justiça de Deus. Não existe amor sem justiça. Quando a gente fala que, puxa, mas cadê o amor? Por que Deus fez isso? Executar justiça é ser amoroso. Até porque seria uma falta de amor deixar coisas injustas prevalecerem. E o verso 10 encerra esse primeiro bloco deixando claro quem é quem. Tem o filho de Deus e o filho do diabo. Quem é filho de Deus? O que pratica a justiça, o que ama o seu irmão. Quem é filho do diabo? O que pratica o pecado e não ama o seu irmão. E aqui tem uma pergunta bastante interessante para cada um de nós. Quem é filho de Deus? Quem não levantou a mão, eu vou entender que é o contrário, fechado? A coisa bastante interessante que tem acontecido nos nossos dias é que ser filho de Deus está ficando cada vez mais difícil. E ser filho do diabo está ficando cada vez mais normal. E por isso, o texto começou dizendo que o amor de Deus nos opõe ao mundo. Porque ao ser filho de Deus, a gente vai acabar tendo que ser diametralmente oposto aos filhos do diabo. E aí o bicho vai pegar. Vai ser uma tensão viver nesse contexto. E aí vamos ver como é que o texto continua? Do 11 ao 24. Quem tiver com a Bíblia aberta, ligada, logada, acessada. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele e ele neles. Deste modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. E esse segundo bloco de 1 João 3 vai trazer um elemento, vai resgatar lá dos primórdios do Gênesis, o primeiro homicídio. Como disse o Betinho outro dia, o primeiro genocídio. 1/4 da população da Terra foi morta, né? Não, há controvérsias. Depois tem no nosso podcast a mensagem que o Betinho conta isso melhor. Caim pertencia ao maligno. Por isso ele matou seu irmão. Porque suas obras eram más. Dá até para fazer uma piada de que um era carnívoro, outro é vegetariano, mas não é por aí.
A ideia era que, de fato, um tinha o coração realmente voltado para o bem, para o servir a Deus. E o outro tinha o coração ganancioso, invejoso. E vendo que Deus se agradava mais de um do que de outro, Caim matou seu irmão. E a gente vê que isso é um ciclo. Né? Pertencer ao maligno, o tal filho do diabo, implica em falta de amor. A falta de amor implica em obras más, que retorna ao ciclo de que quem pratica obras más pertence ao maligno, é filho do diabo. Então, o que João está escrevendo aqui é, olha, cuidado com esse ciclo. É enxergando esse ciclo que você reconhece quem é quem. E todo mundo nasce nesse ciclo, até o dia que Cristo liberta a gente dessa espiral maligna. E o amor acaba sendo a maior evidência dessa libertação. Se o mundo não te odeia por seus valores, toma cuidado. Você está amando do jeito de Deus? Você está fazendo as coisas do jeito que Deus gosta? Ou você está fazendo as coisas do jeito que o diabo gosta? De novo, isso é um ponto de atenção. Se há um grande conforto, puxa, eu sou cristão, mas ninguém se irrita comigo, ninguém se incomoda comigo, ninguém me questiona, não necessariamente você está errado, mas deixa a pulga atrás da orelha. Você está sendo um cristão autêntico, demonstrando o amor da forma que Deus quer? Ou você é aquele agente secreto 007 de Jesus que ninguém sabe? Ou seja, a sua crença em Cristo é exclusivamente algo etéreo, um sentimento, e que não se traduz em algo concreto. Então, o amor é a maior evidência de conversão. O oposto, o ódio, é equiparado por Deus a um assassinato. E o texto ele é bem pesado. Quem odeia é um homicida. O ódio, no fundo, é um desejo gigante de que alguém exploda, de que alguém morra, de que alguém nunca existisse, de que alguém se prejudique ao extremo. Quando você deseja tudo de mal. Isso, para Deus, é ser um homicida. Eu até peguei uma figurinha na internet. É interessante. Discurso de ódio não é liberdade de expressão, é crime. Para Deus também. Ódio é crime. Ódio é um homicídio diante dele. O que não significa que a gente deva se calar quando algo que Deus diz que é certo ou Deus diz que é errado, a gente deva se manifestar. Mas o ódio, pura e simplesmente, não deve existir. Como diz o Saião num dos livros dele, a gente tem que saber tirar a bola sem fazer falta. Se a gente dá o carrinho com as travas, vai ser difícil. E aí uma coisa bastante legal assim, quantos aqui alguma vez na vida já foram num culto de oração, numa reunião de pequeno grupo, para fazer uma reunião de intercessão? Alguém já foi? Alguns? O que é intercessão? É orar em favor de um terceiro. É se colocar na brecha por um terceiro que está precisando, que de repente nem está conseguindo orar. É clamar a Deus pela vida de uma outra pessoa que não é você mesmo. Agora, alguém já foi numa reunião de imprecação? Alguém sabe o que é imprecação? Oração intercessória é quando você ora em favor de alguém. Oração imprecatória é quando você ora contra alguém, amaldiçoa alguém. A gente acha umas dessas na Bíblia. Senhor, vinga. Senhor, onde estás que não vê violência? Senhor, olha o sangue dos teus servos derramados. Até quando não trarás justiça? O ponto é, quando a gente direciona a nossa insatisfação a Deus, clamando por justiça, isso é legítimo. O injusto é quando a gente se sente no papel de Deus e passa a gente a querer executar juízo, transformando o ódio em um ataque, uma ação concreta, ainda que seja de uma forma velada. Do tipo, o ódio traduzido, por exemplo, em tratar alguém de uma forma absolutamente invisível. Vou fingir que não vi, não estou afim.
Então a ideia é, está insatisfeito, aconteceu algo errado, tem motivos para odiar alguém, entregue para Deus, Ele é o justo juiz. Agora, você carregar isso e você operacionalizar isso de forma... Não, mas ele tem que sentir um pouquinho do que ele fez. Aí a gente está, né, exacerbando dos nossos papéis como cristãos. E na sequência o texto avança para mostrar uma coisa importante. O que é o amor? Lembra que eu comecei a mensagem hoje bastante preocupado em amor não é um sentimento etéreo, não é uma fumacinha. O que é o amor? Então, é dar a sua vida. Como a gente dá a vida por alguém? A gente morre por alguém. A gente se joga na frente da bala perdida. Mas talvez isso seja radical e talvez a grande maioria não vai passar por uma situação dessas na vida. Então, como a gente dá a vida por alguém? Em vez de morrer por alguém, a gente vive por alguém. Tempo é um recurso que a gente gasta e não retorna. A última hora de vida que vocês gastaram, não tem de volta. E quando você gasta um tempo, uma hora, um dia da sua vida por alguém, você morreu para você mesmo aquele período. Você viveu aquele período para uma outra pessoa. Você dedicou tempo para alguém e esse tempo você abriu mão de fazer algo para você mesmo. Você deu sua vida por ela. O que é se compadecer? É agir de forma concreta. Não é aquela coisa de uma pessoa passando um problema, uma necessidade. Tá bom, vou orar por você, irmão. Né? O que a Bíblia fala? Gente, não tem isso. Alguém está precisando? Vai e ajuda. Não consegue ajudar sozinho? Chama reforços. Amar é compartilhar. É dar recurso um pelo outro. É trabalhar pelo outro que precisa. E, de novo, o conceito se cruza com o dar sua vida, do tempo. Pensa, quando a gente trabalha, a gente ganha por mês, por dia, por hora, por projeto. Quando você pega esse recurso, que é legitimamente seu, e dá para uma outra pessoa, você está dando o equivalente do tempo que você trabalhou, do que você viveu, que devia ser para você e passou a ser para o outro. Então os conceitos eles estão amarrados. O amor ele tem que ser expressado de uma forma realmente concreta. Isso é um imperativo bíblico. Não existe espaço para um amor etéreo, platônico. E como fica o coração depois disso? A gente sente que, de repente, nossa, não está funcionando direito. Será que é? Será que não é? Será que eu sou um bom cristão? Será que eu não sou? O texto prevê isso. Ele fala quando o nosso coração estiver ali turbulento. O que dá tranquilidade ao nosso coração? Quando a gente vê justamente esses sinais de que a gente está amando de forma concreta, de que a gente está praticando justiça, tangibilizando o amor. Aí a gente sabe quem é da verdade, quem é filho de Deus e quem não é. E isso tudo só vai fazer sentido porque Deus sabe de tudo, até das nossas falhas. E a gente recebe o que a gente pede, mas é qualquer coisa. Ou seja, posso pedir um Porsche e ele vai me dar? A ideia não é essa. A Bíblia, em momento nenhum, pressupõe algum tipo de relacionamento com Deus materialista. Pede que você ganha. Faça isso e tenha uma recompensa. A palavra é bastante clara de dizer: você recebe o que você pede, debaixo da obediência. E o que era estar debaixo da obediência é ter os mesmos valores, as mesmas prioridades que Deus teria. Então, se você está pedindo algo que é alinhado com as prioridades de Deus, com as prioridades do reino, a Bíblia te diz, Ele vai te ouvir. Se você está pedindo algo que pode ser muito legal, pode até ser nobre, mas não está alinhado com as prioridades dele, talvez ele te diga não,
e talvez ele te deixe em silêncio. E você vai passar um bom tempo até entender que o silêncio é uma resposta. Ou seja, o grande foco não é no pedir, é no estar debaixo da obediência. Porque quando a gente está debaixo da obediência, o Deus que já sabe de tudo, já antevê as nossas necessidades. E, de novo, as nossas necessidades, não as nossas vontades. E a gente, como ser humaninho pecador, confunde muito necessidade com vontade. Eu tenho necessidade de tirar férias no Caribe voando de primeira classe. Eu tenho necessidade de comprar aquele apartamento triplex. Não, deixa pra lá. Quando Deus sabe de tudo que a gente precisa, o que a gente precisa, Ele supre. E quando a gente vai acumulando alguns anos aí na nossa jornada cristã e olha para trás, como diz aquele hino antigo, conta as bênçãos, conta quantas são, a gente vê, puxa, eu precisava, nem deu tempo de pedir e Ele veio. Eu precisava e nem sabia que precisava e Ele já agiu. Olha o livramento que eu sofri, porque Ele viu que eu ia precisar algo que eu nem sabia que eu estava precisando. E assim é a vida. Quando a gente faz o que agrada, a coisa funciona. E o texto vai se encaminhar para o seu desfecho com o grande mandamento que João nos deixa e que tem réplicas diretas no Evangelho de João. Qual é o grande mandamento? Amem uns aos outros. Ame ao próximo como a ti mesmo. Então, em 1 João, ele parafraseia isso, que creiamos o nome do seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Ou seja, basta crer sem amar? Não. Se você ama se você crê e não ama, você não está cumprindo esse grande mandamento. E o fato de não amar dá autoridade para você ter essa crença questionada. E é o amor do jeito que ele fala. O amor concreto. O amor sacrificial, que dá a sua vida, que compartilha. Você consegue amar sem crer? Ah, mas tem muita gente por aí que nem é cristão e é bonzinho, ajuda no orfanato, faz caridade e tem um bom coração. Olha, é uma grande discussão teológica. Existe a graça comum que derrama sobre todos fragmentos dos atributos de Deus, e um deles é o amor, e muita gente, mesmo sem conhecê-lo, pode exercer bons atos. Agora, ainda que isso aconteça, ainda que essa possibilidade se sustente teologicamente, apenas amou, sem crer em Cristo, qual vai ser o destino dessa pessoa? O mesmo de quem não creu e não ama e não está nem aí para nada. Então, o grande ponto é, só Jesus salva. Não é a obra, não é o amor. Mas a obra, o amor, é a grande evidência de quem é salvo. E que permite a gente realmente questionar. Puxa, essa pessoa não tem nada a ver com nada. Ela realmente é cristã? Ela realmente faz parte desse universo? E a grande certeza de que a gente realmente faz parte disso, para aqueles dias de tempo fechado, para aqueles dias de temporal, que a gente se questiona, puxa, hoje não foi legal, hoje eu não fui alguém como eu deveria ser. É o Espírito Santo, pelo seu fruto. E é fruto, no singular. Não existe escolha. Ou você tem amor, ou você tem alegria, de repente uma pitadinha de paz, um pouquinho de paciência. Bondade pode ter bastante, mas mansidão nem tanto. Não tem. Tem que estar tudo. E quando você vê isso exercer papel na sua vida, quando você vê isso buscar lugar no seu coração, e
E quando você erra, você vê esses valores gritando, você furou aqui, você falhou ali, mas tem perdão, tem retorno. Volta, faz direito. Esse é o Espírito Santo agindo na sua vida. E esse é a grande evidência de que você, de fato, é filho de Deus. E para pensar, para a gente encerrar a reflexão, eu deixo algumas perguntas. Elas são retóricas, mas tenha coragem de responder para si mesmo. Tenha coragem de olhar diante do espelho e responder essas perguntas, se olhando no olho. E tenha coragem de se fazer essas perguntas no travesseiro antes de dormir. A sua vida prática testifica que você é filho de quem? Quem te olha de fora, dada a instrução de 1 João 3, acha que você é filho de quem? Você ama e pratica a justiça como deveria? Você trata amor e justiça como conceitos concretos que você exerce na prática? Ou você vive como isso fosse só um sentimento etéreo, abstrato, platônico, mas não traz isso de forma concreta? Seu coração está realmente em paz? Que tudo que você faz agrada a Deus? Que as suas prioridades são as mesmas que a dele? Que o que você pede em oração está alinhado com ele? E o principal, que sintetiza tudo, o fruto do Espírito é notório em sua vida? Ou você se sente uma árvore seca, murcha, que não tem fruto nenhum para entregar? E se partisse para a glória hoje, ainda que fosse salvo, você ia chegar de mãos vazias, sem um fruto, para devolver a Deus. Que o fruto é um dom do Espírito que vem dele. Nós cuidamos, nós desenvolvemos para devolver a ele em ações de graças. O grande conclusão que eu queria deixar para vocês hoje é: tem gente que erra o céu de longe, mas tem gente que está errando o céu por 30 centímetros, a distância do seu cérebro para o seu coração. Você está acostumado a viver numa cristandade, você está acostumado a fazer caridade, você acha que já está exercendo o amor suficiente para passar de ano, ou para passar de vida. É assim que se vive um cristianismo genuíno? Não erra o céu nem de longe, mas nem de perto, nem de 30 centímetros. O que entra na sua cabeça, o que você lê, o que você ouve, tem que produzir transformação no coração. Senão, não valeu de nada. Queria que a gente abaixasse a cabeça agora para orar junto, nesse momento. E cada um reflita sobre essas perguntas que eu deixei, sobre como está a sua vida diante de Deus, e como está o exercício desse amor.